Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem alimentado, bem feliz, bem humorado, tá bom? Quero todo mundo bemzão. Bom, vamos hoje começar os nossos vídeos de revisão. Então, nós vamos hoje revisar em ciências algumas coisas sobre os animais, como os animais se alimentam. Nós vamos ver também um pouquinho sobre cadeia alimentar e fotossíntese. Lembra da fotossíntese? Que eu acho que todo mundo agora já sabe de qual é salteado, que as plantas, elas são maravilhosas, elas fazem o seu próprio alimento. E aí quando vocês verem uma planta meio xoxinha, talvez seja falta de sol, falta de água, então vai lá acudir ela, que ela precisa fazer fotossíntese. Bom, espero que vocês compreendam os conceitos que eu passei. Qualquer dúvida que surja ao longo do vídeo ou durante a aula, vocês já sabem o que tem que fazer. É só me chamar que eu tiro as dúvidas, tá bom? Às vezes vai ter que esperar um pouquinho, mas logo que eu ficar disponível, eu mando as mensagens, tiro as dúvidas, tá bom? Beijinhos e vamos para a aula. Vamos para uma revisão. Bom, nós vamos estudar um pouquinho sobre como é que os animais se alimentam, então vocês vão acompanhar a aula lá na página 212. Depois nós vamos para a parte de como é que as plantas elas se alimentam. Então nós vamos para a parte aqui do capítulo 2 na página 216, tá certo? Vamos lá. Bom, nós vimos que os seres vivos, eles precisam se alimentar para transformar esse alimento em energia, não é? Lembra que eu falei que quando a gente não come, a gente começa a dar uns piriri, começa a ficar tonto, começa a escurecer a vista, a enfraquecer as pernas? Por quê? Porque nós não estamos fazendo isso daqui, ó. Estamos sem energia, porque nós não comemos. Então, por isso que você precisa comer direito, tomar café, almoçar, lanchar e jantar, que é para você ficar forte, disposto, com coragem, para você ter energia, tá certo? Bom, e aí os seres vivos, eles vão se alimentar de formas diferentes. Então, existem alguns seres vivos que são carnívoros, que se alimentam de outros animais. E aí, por que eu coloquei isso daqui? Porque geralmente a gente acha que carnívoro é só aquele que come carne. Mas, lembra da pegadinha do louva-a-Deus e da Joaninha? E aí se perguntar, o louva-a-Deus ele é carnívoro ou ele é herbívoro? Aí você pensa, o louva-a-Deus, ele é herbívoro. A Joaninha, claro que a Joaninha é herbívoro. É claro que ela come planta. E aí, quando vocês vão ver, eles são carnívoros. Por quê? Porque eles comem outros insetos, eles comem outros animais. Então, carnívoro é aquele que se alimenta de outro animal. E tem os herbívoros, que são aqueles que comem plantas, que são aqueles que comem apenas plantas. Onívoros. Quem são os onívoros? São aqueles que comem plantas e outros animais. Então, nós somos onívoros, não é? Lembra que eu dei o exemplo de como quando a gente vai no churrasco e aí come mandioca, né? A gente come macaxeira ali assadinha e come carne, né? Então, nós comemos plantas e também comemos outros animais. E aí, outro exemplo que eu já comentei com vocês, eu falo direto, acho que todo mundo já está cansado de escutar, é que os nossos dentes, eles são a mistura de a parte da frente é mais pontuda, é mais fininha, e aí é de um carnívoro, e a parte de trás, ela é mais achatadinha. Então, os nossos dentes de trás são bem gordinhos e achatadinhos. Por quê? Porque eles são dentes de herbívoros. E nós temos os detritívoros, que são aqueles animaizinhos que todo mundo acha a coisa mais linda do mundo, né? Só que não. Quem são os detritívoros? São aqueles que comem restos de animais ou de plantas. Então, animais que já estão ali mortos e restos de plantas mortas também. Exemplo, urubus e outros animais que comem restos. Bom, e as plantas se alimentam de quê? O que comem as plantas? As plantas se alimentam de quê? As plantas, elas são maravilhosas, como eu já falei para vocês. Elas não precisam de ninguém para poder se alimentar. Elas mesmo que fazem o seu próprio alimento. Então, elas não precisam caçar,
Elas não precisam ir no mercado comprar comida, elas não precisam cozinhar a comida delas, porque elas fazem fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo em que a planta, ela puxa água do solo, então as raízes, elas vão servir para isso. Muitas plantas têm raízes super profundas, porque elas precisam puxar toda a água do solo. Então elas têm água. Essa água que é puxada pelas raízes, elas vão parar em cada pontinha dessa árvore. Depois, elas pegam o gás carbônico que está no nosso ar, junto com o oxigênio e outros gases. E elas pegam esse gás carbônico pelas folhinhas. E aí, juntando água, gás carbônico e uma outra coisinha que é super importante, que é a luz do sol. Então, água, gás carbônico e a luz do sol vai fazer com que a planta consiga fazer o processo de fotossíntese. Com a fotossíntese, a planta consegue produzir o seu alimento, que são os carboidratos, certo? Então, lembra que eu falei da clorofila? A clorofila é essa substânciazinha que deixa todas as plantinhas com a cor verde. Então, ela ajuda a plantinha a captar essa luz do sol para fazer a fotossíntese, tá certo? Então, para fazer esse processo, para que a planta se alimente, ela precisa ter água suficiente, ela precisa ter gás carbônico e ela precisa ter luz do sol. Nós vimos que as plantas, elas transpiram, não é? Para quem já fez a experiência, nós vimos que as plantas, elas vão transpirar como a gente, elas dão uma suadinha. E aí, algumas plantas, elas vão ter uma cutícula vegetal que vai impedir que ela perca toda a água que ela tem na transpiração. Porque tem plantas que não conseguem água muito fácil, não é? Principalmente as plantas aqui da nossa região, como não chove muito, então elas têm que guardar o máximo possível de água. Essa cutícula vegetal facilita para que elas não percam a água durante a transpiração. E durante a noite, a planta não faz fotossíntese. Por quê? Porque não tem luz do sol. Para fazer a fotossíntese, ela precisa dessa luz do sol. Se não tem luz do sol, então não tem fotossíntese. Então, à noite, as plantas, elas não se alimentam. À noite, elas ficam apenas respirando. Vocês viram que as plantas, elas respiram o tempo inteiro, assim como nós. Nós vimos que a maioria dos seres vivos vão se alimentar de outros seres vivos, não é? Então, nós vimos que tem alguns animais que são herbívoros, que vão comer plantas, outros são carnívoros, outros são detritívoros, outros são onívoros. Então, a maioria deles se alimentam de outro ser vivo. Apenas as plantas é que produzem seu próprio alimento, certo? Então, essa relação de quem se alimenta do que vai ser chamada de cadeia alimentar, que é a relação alimentar entre os seres vivos, tá certo? Então, numa cadeia alimentar, sempre vai ter um ser vivo que ele é o produtor. No geral, os produtores são sempre as plantas. Por quê? Porque as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, já viu, ó? Quem produz seu próprio alimento é chamado de produtor. No caso, as plantas. Os consumidores são aqueles que consomem, são aqueles que dependem de um outro ser vivo para se alimentar. Então, por exemplo, vocês conseguiriam se alimentar sem ter que consumir outro ser vivo? Sem ter que consumir uma planta ou um outro bicho, uma carne? Não, né? A gente não consegue fazer fotossíntese. Então, nós somos consumidores, nós consumimos outros seres vivos. E aí nós temos os decompositores, que eles vão se alimentar dos restos de outros seres vivos, tá? Então, quem são os decompositores? Vão ser as bactérias, vão ser os fungos, são aqueles seres que se alimentam de animais que já estão mortos há muito tempo, certo? Então, eles vão ajudar a decompor esse animal, esse ser vivo. Então, lembrem sempre, toda cadeia alimentar, ela começa com um produtor. Quem é o produtor? Aquele que produz o seu próprio alimento. Quem é que faz isso? As plantas, as algas. Então, se não consegue fazer fotossíntese, então não vai estar aqui no início. E aí o consumidor é sempre aquele que consome outro bicho. Então, lembra daquela cadeia alimentar que nós colocamos na outra aula? Que nós tínhamos o milho, que era o produtor, porque o milho era uma planta. Aí nós tínhamos o ratinho,
Ele era um consumidor. Por que ele era um consumidor? Porque ele não produz seu próprio alimento e ele precisa de outro para se alimentar. No caso, o milho foi o alimento da vez. Bom, e aí depois nós tivemos o ratinho foi comido por uma cobra. Então, a cobra consumiu o ratinho. Então, ela é um consumidor, tá certo? Bom, aula completada. Conseguiram compreender os conceitos? Deu tudo certo? Bom, nós vamos ter mais vídeos falando de cadeia alimentar, de ecossistema. Então, fique tranquilo que a gente vai conseguir revisar tudinho direitinho. Quer todo mundo assim, ó, nota 10 nesses testes.